Bom, quem está comigo aqui no Vote agora é o Maurício Cascão, que é o presidente da Mandic. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo, Guido. Tudo bom. A Mandic é uma empresa que vocês devem conhecer, obviamente, né? Ela existe há mais de 20 anos, só que em 2012 houve uma aquisição por um fundo de investimento americano e eu vou pedir que o Maurício me conte como é que foi essa aquisição desde o começo. Como é que foi isso, Maurício? Tá bom, vamos falar um pouquinho desse processo. A gente gosta de falar mais do que uma aquisição, a gente fala que foi uma capitalização da empresa. Tá. Então a Mandic, que enfim, muita gente conhece no mercado, aqui em São Paulo, muito conhecida, o Alexander, que tem toda uma história, precursor na internet, etc. Em 2012 ela recebeu uma capitalização de um fundo de investimento, essa capitalização no valor de 100 milhões de reais. E com esses 100 milhões a gente começou uma estratégia de reposicionamento da empresa, nessa coisa nova chamada computação em nuvem. Tá? Então esse posicionamento é Mandic, focado no segmento corporativo, empresa brasileira especializada em computação em nuvem. Com a capitalização de 2012 a gente começou um processo de aquisição de empresas e reposicionamento. E é um pouco onde a gente está hoje, passados 3 anos. Tá, e me diz uma coisa, a equipe toda que trabalha aqui no Brasil, quantos funcionários tem hoje aqui? A gente está perto de 200. Perto de 200? Sim. Tem alguém do fundo ou não? É só Não. O fundo é um dos acionistas. Tá. Né? Na verdade, para a gente falar um pouquinho da estrutura societária da empresa. A gente hoje tem 2 fundos de investimento. Tem o Riverwood, que é do Vale do Silício, e tem a Intel Capital. O Riverwood entrou em 2012, a Intel entrou em 2013. Tá? E além desses 2, nós temos alguns acionistas individuais. Tá, que no caso são todos brasileiros. Tá, dentre os acionistas, eu sou um deles, né, eu sou aquele que toca o dia a dia da organização. Agora a empresa de brasileiro, sediada no Brasil, a gente tem sede em São Paulo, escritório comercial no Rio de Janeiro, São Paulo, obviamente, Curitiba e Porto Alegre. Então tem uma estratégia aí de cobrir do Rio de Janeiro para baixo. Entendi. O Mandic é um dos acionistas? O Mandic é um dos acionistas. É um dos acionistas, faz parte do conselho, né, está sempre ligando para a gente, está sempre trazendo ideia, né, enfim, tem muito relacionamento no mercado, então é uma figura bem ativa na organização. Eu falei Mandic, mas é o Alexander. Exatamente, o Alexander Mandic. Né? A Mandic é essa que a gente está tocando, é isso aí. Exatamente. Agora, vocês estão focados em nuvem, né? Quer dizer, vocês se posicionam como a única empresa brasileira focada em nuvem. Por que a única empresa brasileira? Já que a oferta de nuvem está tão grande assim, né? Esse é um ponto bom, né? A gente, desde a largada, a gente sempre chamou a atenção, né, dos clientes, potenciais clientes, que tinha uma diferença sutil entre o posicionamento da Mandic e das outras empresas quando a gente falava de computação em nuvem. A gente gostava de dizer, fazendo um jogo de palavras, que a diferença era que tá todo mundo fazendo serviço de nuvem. Né? Então o joguinho era um pouco. As outras empresas estão fazendo computação em nuvem também. Ou seja, além daquilo que elas já faziam, elas agregaram essa coisa da computação em nuvem. Então a gente dizia que a nossa diferença com elas é que não tem um também. A Mandic só faz computação em nuvem. Então é isso que diferencia ela. Quer dizer, tudo aquilo que a gente oferece é numa estrutura que está virtualizada, a gente não trabalha dentro da casa do cliente, a gente trabalha, enfim, o workload, a carga de processamento roda na nossa infraestrutura. Essa infraestrutura ela roda no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente trabalha com, enfim, diversos data centers. Então a empresa é especializada em computação em nuvem. E então o que a gente oferece nessa coisa chamada nuvem, que é muito abrangente? A gente faz 4 coisas. Né? Tem uma coisa na organização que é fazer pouca coisa para poder fazer bem feito, para fazer em larga escala. Então as 4 coisas que a gente faz, Guido, tem aquilo que a gente chama vulgarmente de cloud, dentro de casa. Isso aí a gente está falando de servidores virtuais. Então é capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, né, que a gente aluga para o cliente final. Com esse tipo de elemento, a gente constrói o que a gente chama para o cliente final do data center virtual. Então o cliente hoje não precisa mais comprar um servidor, comprar um storage, comprar, enfim, roteador, switch, montar tudo isso dentro da casa dele. Ele hoje tem condições de alugar esse projeto de empresas como a nossa. A gente oferece para ele o que a gente chama de data center virtual, que é montado nisso que o mercado chama de nuvem, né? E o cliente tem toda a autonomia em cima dessa infraestrutura. Então o que a gente oferece primeiro tipo de serviço, esse data center virtual, que pode ser um servidor, ele pode contratar uma máquina por um período pré-determinado, ou a gente pode trazer realmente todo o data center dele para dentro da nossa estrutura. Tá? Ou seja, montamos projetos muito mais complexos. Então esse a gente chama vulgarmente dentro da organização de, esse aqui é o nosso cloud. Pode ser uma máquina pequena, pode ser dezenas de máquinas atendendo a necessidade do mesmo cliente. Tá? Tudo rodando no Brasil, tudo rodando em data center Tier 3, tudo rodando num ambiente virtualizado. Agora, esses data centers,
são de vocês ou vocês têm parceiros de data center? Não, essa é uma excelente pergunta, né? A gente é especializado na prestação de serviço de nuvem. Tá. A gente não é especializado em construção de data center, em operação de data center, não somos especializados na fabricação de equipamento. Tá. O que a gente faz é buscar no mercado quais são os melhores data centers do mercado brasileiro. Só trabalhamos com data center Tier 3. Tá. E a gente trabalha com data center no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tá. Então a gente escolhe os melhores data centers, né? Loca espaço dentro desse data center. Então a gente contrata de quem é especializado na operação do data center, sim, espaço dentro do data center dele. Entendi. Tá? Nesse espaço a gente coloca equipamentos que são produzidos por empresas especializadas na produção de equipamento de TI. Sim. Então a gente compra da HP, compra da IBM, compra da Dell. Os ativos são nossos, a gente coloca ali dentro. Sim. O que a gente traz que é único nosso? A prestação de serviço para o cliente final. Entendi. Agora vamos supor que chega um cliente para você e fala assim, escuta, eu estou num data center, eu tenho muita confiança nesse data center, já estou há anos lá, certo, mas eu quero serviço em cloud nesse data center, sim, que não está no teu hall de data centers. Você opera isso também? Essa é uma pergunta muito boa, a resposta é clara, não. Tá. Sabe, esse mercado sabe, tão importante quanto aquilo que você faz e aquilo que você não faz. E já surgiu alguma... surge o tempo todo. Surge o tempo todo. Até porque o mercado, o que a gente percebe cada vez mais? Acesso à tecnologia você consegue de uma forma cada vez mais fácil. Sim. Você pode comprar e colocar dentro de casa. Você pode ir em empresas que são especializadas em fornecer essa tecnologia de nuvem numa modalidade faça você mesmo. É o que o mercado chama de do it yourself. Sim. Você vai online e contrata a máquina. Então é muito bom, mas você tem que ter a competência técnica para poder operar aquilo. O que a gente percebe é que cada vez mais o mercado, as empresas, elas não são especialistas nisso. Em operação de infraestrutura de TI, é difícil arrumar esse tipo de mão de obra, não é um negócio core delas. Então o que elas estão buscando, na verdade, elas querem a flexibilidade da computação em nuvem, mas querem ter a confiança de um parceiro brasileiro que consiga operar aquilo para elas. Desse modo, elas conseguem focar no negócio delas. Entendi. Então, cada vez mais reconhece a Mandic como uma empresa especializada nisso no Brasil. E aí sim, para responder a tua pergunta, aparece muita gente dizendo, olha, ótimo, Mandic é referência, me falaram super bem de vocês. Vocês não querem prestar serviço para mim dentro do meu data center, que pode estar na minha casa, que pode estar num outro parceiro, num outro local. A gente agradece, a gente diz, olha, a gente pode sentar com você e estudar a migração, né, desse teu ambiente, né, desse workload, colocar isso, desenhar uma arquitetura que vai atender a sua necessidade, né, com folga, com flexibilidade, aí a gente traz isso para dentro da nossa estrutura. Mas nesse momento a gente operar dentro da casa do cliente ou operar numa estrutura que não é nossa, a gente não faz. Tá. Outra coisa, qual que é o mercado que você atua hoje? De grandes, médias, pequenas? Qual é que é a tua base de cliente? Tá. A gente posiciona a empresa para atender aos clientes de média grande. Tá? De forma muito clara, a gente não vai atrás, vamos dizer, das 1000 maiores empresas do Brasil. Tá? Aquilo ali a gente entende que é outro mercado, com outras necessidades, enfim, é um mercado com muitas especificidades. E a gente sabe que ali você tem 2, 3 empresas que atuam muito fortemente naquela carteira de clientes. Sim. Então, se você pensa na pirâmide corporativa, tá? Tem esse topo das 1000 maiores que a gente não vai diretamente. O que acaba acontecendo, Guido, é que tem muita empresa nas 1000 maiores que percebe que a Mandic é empresa especializada, que está no Brasil, que está provendo um serviço de altíssima qualidade e vem nos procurar. Sim. Aí é óbvio que a gente recebe, a gente entende, né, aquilo que é a demanda do cliente, desenha a solução para ele. Então temos sim na nossa carteira empresas que fazem parte das 1000 maiores. Mas em termos de posicionamento de mercado, a gente se posiciona muito forte para média grande. Tá? Como tem um alto grau de automação naquilo que a gente faz, a gente consegue muito facilmente trazer a solução também para a empresa de menor porte, que é intensiva em tecnologia. Sim. Então onde a gente não atua é na pessoa física, no micro, no sorro, na P, vamos dizer, muito pequenininha. Agora a P que começa aqui, que tem demanda de tecnologia, a média de forma muito forte, a média grande é onde está o core da empresa. Tá bom. Maurício, eu quero agradecer bastante o tempo que você dedicou para mim nessa entrevista aqui. Sei que a tua agenda é apertada. Tá? Não, mas é um prazer. Te agradeço bastante. A gente volta a falar futuramente. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Guido. Muito obrigado pela oportunidade.